Olá pessoal, seja muito bem-vindo à próxima aula. Então nessa aula vamos utilizar um pacote do RMAN, tá? Na verdade é um pacote do próprio Oracle, chamado DBMS Scheduler. Esse pacote é interessante que traz já, inclusive já está ativo, já vem instalado no próprio Oracle, traz a possibilidade de você executar qualquer tipo de tarefa de forma automatizada, sem que você tenha que ficar executando de forma manual. E você consegue, por exemplo, até mesmo executar programas, né, ou scripts que estão dentro do sistema operacional. E aí você não precisaria mais utilizar o Windows Scheduler ou mesmo o Chrome no Linux. Você executa, né, rotinas automatizadas utilizando um pacote do Oracle. Pode ser um backup automático, tá? Pode ser a execução de um script qualquer, comandos SQL, pode ser chamando uma história procedure que você precisa executar de tempo em tempo, ou mesmo um script que está no sistema operacional, como nós vimos. Tá bom? Então eu vou mostrar essas formas de você trabalhar rodando procedimentos automatizados sem precisar utilizar o sistema operacional, sem precisar utilizar o Windows Shell. Tá bom? Que foi o caso que nós demonstramos na aula passada. Ou se fosse no Linux, sem precisar usar o Chrome. Tá bom? Bom, então aqui vamos entrar dentro do SQL Plus, inicialmente. Esse pacote já vem ativado por padrão, tá? Mas se você quiser aqui reforçar, né, para ativar novamente, bastaria você marcar esse bloco e existe uma function ou uma story procedure, aqui no caso é uma function, que roda dentro desse pacote. Se você esqueceu o que é pacotes, volta lá nas aulas passadas, onde que nós tivemos toda uma sessão sobre pacotes. Então existe um pacote com uma série de functions ou story procedures dentro desse pacote, que tem alguns objetivos de realizar algumas tarefas. Então existe um pacote chamado DBMS Shadow, que vem, né, pronto, já está instalado quando você instala o Oracle, e você pode utilizar algumas determinadas functions desse pacote. Uma delas é essa function aqui, que vai ativar esse pacote caso ele seja desativado. Mas ele já está ativado, que eu vou só rodar para você ver que não vai dar nenhum problema, que vai ser executado sem nenhum erro. Ok? Bom, agora vamos criar o nosso primeiro scheduler, onde que nós vamos realizar um backup através daqueles um dos dois scripts que nós criamos. Então, deixa eu sair aqui, dá um saia, porque você está no CDB. Nós vamos rodar esse scheduler dentro do nosso PDB. Você pode, inclusive, criar um scheduler para rodar em nível de CDB, ou você pode criar um scheduler para rodar em nível de um PDB. Certo? Então aqui eu vou me conectar novamente, só que agora eu vou me conectar já diretamente no PDB. No nosso PDB que nós estamos trabalhando. E nós vamos criar aqui um scheduler. Então você marca esse bloco. O que esse scheduler vai fazer? Primeiramente, nós vamos dar um nome para esse scheduler, que vai ter esse nome aqui. Estou colocando aqui alguns comentários que a gente pode colocar. Depois do traço duplo, estou indicando que esse scheduler é do tipo executável, ou seja, que nós vamos chamar algum script ou algum programa que vai estar no nível de sistema operacional, que vai ser executável. Depois nós vamos ver que existem outros tipos de jobs aqui, que poderia ser, por exemplo, para executar uma história procedure, para executar um bloco de comandos SQL. Nesse caso aqui é um executável, porque nós vamos chamar um executável que está lá
no sistema operacional. E aonde que ele está? Aqui, ó. Tá? Que é a próxima option, que é a job action. Aqui nós estamos indicando qual vai ser o script que vai ser chamado. É o nosso script que faz backup level 0. Ele vai ser executado já de imediato, quando que ele começa. Tá? Então, logo que nós criarmos, já vai começar a execução. E ele vai ser executado no intervalo diário. Uma vez por dia ele vai ser executado. Vai estar ativo. E ele não vai ser deletado após a execução. Tá? Esse job não vai ser deletado após a primeira execução. E eu poderia colocar aqui ainda comentários. Qual o objetivo desse job? Termina com o parênteses, né? Porque ele começou com parênteses aqui, ó. Nós estamos chamando aqui uma função chamada createJob, que pertence ao pacote DBMS Shadow. Tá? E termina aqui com end, ainda para fechar com esse begin. E essa barra aqui é necessário, que é como se fosse um enter. Tá? Porque se eu não marcar esse bloco, se eu não deixar a barra, dar um Ctrl C e vir aqui e dar o Ctrl V, ele não começa a execução. Mesmo que eu der enter, ele vai esperar que você coloque a próxima linha. Tá? Então preciso botar a barra para ele fechar. E já partir aqui, no caso, para executar essa rotina. Então aqui só verificando no disco C e no disco E, nós apagamos na aula passada os arquivos aqui de backup. Tá? Eu vou apagar aqui, porque ainda estava rodando. Eu vou apagar aqui no disco C alguns arquivos que ainda restaram, porque o backup ainda estava acontecendo, no disco E também. Então eu vou apagar aqui. Opa. Deixa eu apagar esse arquivinho. E no disco C, só retornando, ó, não tem arquivo nenhum, tá? Então aqui, ele está só esperando que eu coloque a barra. Então, colocada a barra, ele já salva esse job, né? E o job já pode começar a trabalhar de forma instantânea. Daqui a pouco ele começa a fazer o backup, tá bom? Se você quiser agora, você consegue até verificar. Ó, já começou aqui, tá vendo? Já começou a fazer o backup. Já começou a executar o backup. Não mais agora usando as tarefas que nós criamos nos Task Shadow no Windows. Até porque na última aula eu deletei, eu dei um disable e eu deletei. Está usando agora esse processo aqui para criar, né, os backups. Tanto no disco C, também no disco E, né, porque nós estamos chamando aquele script. Então tá aqui, ó, tá bom? Então está sendo criado esse backup. Se você quiser, por exemplo, criar um novo backup para, imagina, iniciar daqui a tantos segundos ou daqui a tantos minutos a partir do momento atual, aqui no Start Date, ao invés de colocar só System Timestamp, que é a hora atual do seu servidor, você ia colocar aqui, tá, mais intervalo de tantos segundos ou tantos minutos ou tantas horas em inglês, tá, do singular, minutes, hour, né? Week, month, que aí ele ia começar a primeira execução a partir desse tempo que eu determinei aqui, ó, no campo Start Date. Certo? E as opções seriam exatamente as mesmas. O restante aqui. Eu poderia mudar outras opções também. Aqui eu estou mudando o nome, eu estou criando com outro nome. Então agora, se eu marcar aqui a barra e já copiar tudo, eu não preciso mais dar Enter. Então se eu vir aqui agora fazer assim, ó, só vai demorar 5 segundos para começar um novo backup. Tá? Daqui eu acho que até já fechou. Já até terminou. Então, deixa eu
apagar esses arquivos, disco E, deixa eu apagar. Deixa eu vir aqui no disco C também e vou apagar, porque esse backup aqui já terminou. Então aqui agora eu vou dar um Enter e daqui a 5 segundos um novo processo, mais ou menos daqui a 5 segundos, pode ser que demore um pouquinho mais, certo? Aí depende do nível de utilização da sua CPU, do seu servidor, mas em média, daqui a 5 segundos ele já começa a startar esse novo processo, relativo ao novo job. Se eu vim aqui usar esse comando select aqui, ó, a gente consegue verificar, tá, os jobs existentes com esse nome e quanto que eles estão marcados para inicializar. E o que vai ser chamado. Às vezes fica muito ruim, que a gente teria que limitar o tamanho da coluna para ficar tudo numa tabela só, uma grande tabela. Ou você poderia executar esse mesmo comando lá no SQL Developer, que aí já fica mais bonitinho as colunas usando o SQL Developer. Esse mesmo comando aqui, bastante estar conectado como usuário SYS, tá? Se você rodar esse próximo comando, você vai ver quais são os jobs que estão ativos no momento. Então está falando aqui, ó, tem 2 jobs ativos no momento. Certo? Aqui começou já o segundo backup, o segundo job, já está rodando, fazendo o backup, conforme nós pedimos que começasse depois de 5 segundos. Então, o backup já está ocorrendo. Então, basta você verificar, tá? Repare que é o backup level 0, ó, tá bom? Porque nós pedimos para executar um backup level 0. Chamamos aqui ó, o script que faz os backups level 0. Eu deixo aqui essa documentação para você ver alguns outros exemplos de chamada, de frequência de utilização. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir. Aqui tem outros exemplos também de utilização de chamadas. Tá? Depois você dá uma lidinha. Mas eu vou trazer novos exemplos para você ver aqui. Tá bom? Não se preocupe. Se você quiser parar a execução de um job qualquer, basta você chamar o mesmo pacote, só que você vai usar uma outra function, chamada stop job. Às vezes você está rodando um job que você precisa parar de forma emergencial algum job que esteja rodando. Tá? E aqui nós vamos parar esse job. Como ele não estava rodando mais, ele dá essa frase aqui, ó, não está mais rodando. Certo? Mas se o job estivesse rodando, ele iria parar o job através desse comando, tá? De uma forma forçada, com essa option aqui, ó, force true. Certo? Se nós pedimos para rodar novamente, né, e aí você pode fazer esse teste, você vai verificar que vai parar de forma forçada esse job. Se você quiser deletar um job, você vai usar uma outra function chamada drop job e o nome do job. E aí você vai deletar aquele job. Então, se você rodar esse comando, né, você vai deletar da lista dos jobs existentes. Ok? Então aqui vamos criar novamente, aí seguindo o nosso roteiro, vamos criar novamente esse job. E ele já vai começar de forma imediata a execução, tá, do job. E aí se a gente quiser aqui parar o job, ó, te dá o comando e você agora verifica que ele não deu mais o erro, dizendo que o job não estava mais rodando. Ele simplesmente parou o job, tá, de forma forçada.
Às vezes você precisa parar um job que esteja rodando. Se você quiser alterar um job existente, por exemplo, nós temos esse job, nós criamos, e eu quero mudar esse job. Eu não quero deletar e recriar o job. Eu quero mudar o job, né, e mudar, por exemplo, algumas coisas do job. Então eu vou mudar aqui a opção value para um novo tempo. Vai começar a rodar agora daqui a 40 segundos. A opção, né? Aliás, estou mudando aqui o atributo start date, tá? Desse job que nós criamos, que tem esse nome, que pode ter diversos jobs existentes. Então nós estamos alterando esse job. Qual atributo que nós vamos alterar? Está marcando aqui, ó, qual é o atributo? É o atributo start date. Para qual novo valor? Para esse novo valor aqui, ó. Então esse job agora vai começar a correr, não de forma imediata, mas daqui a 40 segundos. Então basta eu rodar essa function set attribute, que pertence ao pacote que a gente está trabalhando, e com a utilização dessa function, eu passo parâmetros dentro, indicando qual é o shadow, o job que eu quero alterar, e quais são os parâmetros que eu quero alterar. Eu quero alterar esse parâmetro aqui para esse novo valor. Tá? Então já está alterado. Se você quiser ver o histórico de todas as vezes que um job específico rodou, basta você rodar essa query. E aí você consegue ver o histórico completo de todas as vezes que o job rodou. Se teve erro, se rodou com sucesso. Tá? Novamente, você consegue enxergar de uma forma melhor usando o SQL Developer. Tá? As colunas ficam melhor definidas, você consegue arrastar para o lado, tá? Diminuir facilmente o tamanho de uma coluna do que executar aqui, tá? Essa query. Mas é essa query que você vai utilizar se você quiser verificar o histórico, né, de todas as vezes que um determinado job rodou. Bom, se você quiser ver aqui, só relembrando, se tem jobs rodando agora, tem um job rodando agora, ainda está rodando, né? Está aqui, está criando mais backups, que nós pedimos para começar daqui a 40 segundos. Deixa eu marcar um Ctrl A aqui, vou deletar para meu disco C não encher demais. Mas continua rodando. Tanto que se a gente rodar aqui novamente, enquanto que tem um aqui, é sinal que tem job rodando ainda, senão estaria zero. E aqui você consegue ver informações sobre os jobs existentes, aí dentro, tá, do seu ambiente. Então, tá aqui os jobs existentes e quanto que eles estão marcados para rodar. Novamente, podemos parar o job que está rodando. Então, não está mais rodando aquele job. Aquele job que estava rodando parou de rodar. Olha aqui, se você pedir para verificar quais são os jobs que estão rodando, zero, que é um indicativo que não tem mais nenhum job rodando, tá bom? Então aqui algumas possibilidades que você pode alterar no seu job. Então, por exemplo, se você quiser que o seu job corra a cada hora, aqui no campo frac, de frequência, você vai colocar hourly. Então, qualquer job vai rodar a cada hora. Se você quer que o seu job rode todos os dias, tá? Às 3 da manhã, todos os dias, você vai colocar no atributo frac, de frequente, né? A opção daily, ponto e vírgula, hour igual a 3. By hour igual a 3. Então, vai rodar todos os dias às 3 da manhã. Ok? Se você quiser que ele rode todos os dias às 8 da manhã e às 20 horas, você vai colocar
Frank Daily, ponto e vírgula, by hour 8h20. Então, um job vai rodar todos os dias às 8h20 da manhã. Se você quer que ele rode todos os meses, tá? No primeiro dia de cada mês, você vai usar essa opção. Então, ele vai rodar todos os meses. E quando? No primeiro dia de cada mês. Se você quer que ele rode todos os meses no último dia útil, né? Útil não, último dia real de cada mês, você vai colocar aqui a opção -1. Tá? Aqui é 1, roda todo dia, e aqui é -1, que vai rodar no último dia de cada mês. Certo? Se você quiser que ele rode todo ano, apenas no mês de setembro e no dia 20, todo ano, no dia 20 de setembro, você vai colocar dessa forma aqui. Certo? Então, existe uma série de possibilidades para você agendar, tá? Então, eu deixo até aqui embaixo, tem um outro local, eu vou até copiar aqui para cima, de possibilidades de você criar, tá? Agendamentos. Então, aqui tem um exemplo legal que você consegue ver aqui uma série de exemplos já prontinhos, tá? Exemplo simples que pode te ajudar se você tiver alguma dificuldade, tá? Uma série de exemplos que vai te ajudar a você em alguma determinada tarefa que você precisa executar em um momento específico, tá? Então aqui, novamente, se a gente quiser alterar para rodar o nosso job, qual job? Esse job que já existe. Eu quero alterar o atributo. Qual atributo eu quero alterar? Repeat interval. Eu quero mudar agora para ele rodar todo dia às 3 da manhã. Então, basta rodar aqui que ele vai pegar já um job existente. Se não existisse esse job, ele dá um erro, falando que esse job não existe. Aí você teria que criar um job novo usando uma outra função que nós vimos, né, para criação de jobs. Que está lá em cima, onde você cria um job novo. Tá bom? Algumas vezes você não quer deletar o job, você quer simplesmente desabilitá-lo, tá? Mas deixar ele lá desabilitado para quando você precisar, você apenas dá um enable novamente em um job, para ele voltar a executar de acordo com as suas regras internas. E como é que você desabilita um job? É só você usar aqui a opção Disable. Se fosse para habilitar novamente, você ia usar Enable. E aí depois o nome do job que você quer desabilitar. Isso aqui não vai deletar fisicamente o job, vai apenas desabilitar para que ele não rode mais. Até que você habilite novamente. Se você quiser verificar realmente se ele está existente, mas desabilitado, você roda essa query, colocando o nome do job, você vai ver. Ela existe, mas ela está em modo falso, está desabilitada, ela não vai rodar. Como eu falei, se você quiser habilitar novamente uma job específica, você vai rodar um processo parecido, só que a function vai ser chamar enable. Então, é uma function chamada enable, que existe dentro do pacote que a gente está trabalhando, e aqui eu passo o parâmetro de qual é o job existente, né, que vai habilitar novamente para que ele volte a rodar de acordo com as suas regras internas. Então, está aqui, está em modo true, já está habilitado novamente para rodar. Então, dentro de uma estratégia de backups, a gente poderia executar, por exemplo, backups incrementais, ainda level 0, a cada 1 hora. Então, a gente poderia criar um job, como nós fizemos, para fazer um backup level 0 semanal, todo sábado, todo domingo, tá? E poderíamos criar um outro job através da function createJob. Aqui nós vamos dar nome para o novo job, que iria chamar, por exemplo, aquele script.
todo aquele script tem vários comandos internos que iria rodar todos os dias. Em qual intervalo? A cada frequência de 1 hora, 0 minutos e 0 segundo. A cada 1 hora vai ser executado esse job, que esse job vai chamar esse script que está no sistema operacional. Né? Aí, nesse caso, como vai rodar um script que está no sistema operacional, um programa, a gente aqui em JobType precisa colocar executável. Tá? Então aqui bastaria a gente criar esse novo job que pronto, já está ativo. Então vai começar a rodar um backup daqui a 1 hora e a cada 1 hora vai ser executado um backup incremental. Poderíamos ainda criar um outro script para fazer backup de archive logs. Poderíamos criar esse script no sistema operacional com o comando lá backup archive log all, tá? Da mesma forma que nós fizemos com os outros scripts. E poderíamos criar aqui um job para chamar esse script para rodar a cada 15 minutos. De forma automática, sem precisar usar o Windows Scheduler, sem precisar usar o cron, tudo ficaria dentro do próprio Oracle. Se você quiser já botar para rodar esse job de forma instantânea, começar a primeira vez agora e não esperar 1 hora, basta você aqui já mandar rodar. Tá? Já faz uma chamada e ele já começa a rodar agora. Certo? Então, se você entrar aqui no sistema operacional, daqui a pouco você vai ver que ele vai começar a criar aqui o job. Quer dizer, vai começar a criar os scripts, não o job. O job já está rodando aqui. Só que quando você manda rodar aqui, ó, já manda dar um start no job, ele já prende aqui esse terminal. Você teria que abrir um outro terminal aqui do SQL Plus. Bastaria vir aqui, poderia criar aqui um outro terminal do SQL Plus e logar novamente, tá? Não tem problema. Você pode ter tantos quanto necessário. Várias janelas. Você pode ter trabalhando aqui, deixando rodando aqui uma janela do DOS, ou se fosse do Linux também. E aqui outra janela. E continuar seus trabalhos. Porque aqui quando você manda rodar um job dessa forma, de forma manual, fica preso. Enquanto que não termina, fica preso aqui. Ó, já liberou aqui agora. E ó, aqui, já criou o backup, tá vendo? E agora, como nós criamos esse processo, esse job, esse job, a cada 1 hora vai ser startado novamente um backup. Vai ser esse pacote aqui DMS Shadow do Oracle, vai chamar a execução novamente desse script aqui, que está lá no sistema operacional, para rodar um novo backup. Tá bom? Se você quiser criar um novo job para rodar, tá, um script também level 1, a cada 1 minuto, basta aqui, um repeat interval, mudar, tá, essa frequência aqui para rodar a cada minuto. Quando você dá um create job, já existe aquele job, tá? Aqui não existe, né? A gente está criando aqui um novo para rodar a cada minuto. Então, é um outro job, ele vai começar a fazer um outro trabalho que vai rodar agora de acordo com essa frequência que você colocou, cada 1 minuto. Está chamando o mesmo job, mesmo script, não tem problema. Existe aqui um job que tem outro nome, olha aqui, ó, um outro nome que vai rodar esse script aqui, que é o mesmo script, a cada 1 hora. E nós criamos aqui um outro job que tem outro nome, que vai rodar o mesmo script a cada minuto. É meio sem sentido, mas só para você ver que você pode fazer esse tipo de coisa. Tá? Ou vai chamar outros jobs, ou vai chamar outros scripts. Então ele já começa a rodar, daqui 1 minuto ele já começa a criar um novo backup. Um novo, ó, já está criando aqui, tá vendo? Já começou a criar, porque está rodando agora esse job. Então se você verificar aqui, você vai ver que está rodando.
tá? Tá ativo, tá em modo true. E aí você consegue verificar dentro do diretório, dos dois diretórios, que já está ocorrendo esse novo backup. Eu vou dar uma parada aqui nesse backup novo, que senão vai encher seu disco. Ele vai rodar a cada minuto. Então vamos parar esse backup, vamos parar esse job, com a function aqui, stop job, o nome da function, vamos parar, e eu vou já desabilitar, tá? Porque senão daqui a um minuto ele começa novamente. Não basta eu apenas parar a execução do job. Eu parei agora essa execução, mas o job continua ativo. Ele continua aqui em modo true, ativo. E aí daqui a um minuto ia começar novamente. Então eu tenho que desabilitar esse job. E depois eu posso até dar um drop, né, como nós já vimos, de deletar fisicamente o job. Mas aqui já está disable. Não vai rodar mais. Então se eu rodar esse comando aqui, você vai ver que ele não vai rodar mais. Modo falso. Tá bom? Então aqui é um desafio, tá? Vamos criar aqui um job que vai rodar todos os dias às 23 horas. Nosso backup level 0. Então aqui eu vou criar aqui um novo job que vai ter esse nome aqui, ó, backup diário 23 horas, que vai rodar o nosso script aqui, que vai fazer backup level 0. Em que momento? Vai rodar todo dia às 23 horas. Tá bom? Vai rodar todo dia às 23 horas. E vai inicializar, a primeira vez que ele vai rodar, start date, vai começar a partir da data atual, mais, tá, 23 horas. Então vai começar às 23 horas. E vai repetir todo dia, aqui ó, repeat interval, vai repetir todo dia, diariamente, às 23 horas. Então, vamos criar esse novo job. Está criado esse novo job. E aqui você pode forçar a primeira execução. Então aqui, tá? Se a gente rodar aqui, já vai começar agora a primeira execução, que é a execução do backup nível 0. Certo? Se eu der um Ctrl C aqui, ó, às vezes eu consigo parar com Ctrl C. Ele para, mas ele sai, tá, do Oracle. Então, do Oracle não, do S Plus. Então, vou me reconectar novamente. Estou dentro do PDB novamente. Você pode deixar rodando, tá, esse backup. E o desafio é o seguinte: após a execução desse backup, level 0, você vai criar um outro job, tá? Um outro bloco desse aqui. Vai dar um nome para esse novo job, para chamar o script que vai fazer backup level 1, e você vai botar ele para rodar todo dia, a cada 2 horas ou a cada 3 horas. Ok? Faça esse desafio. Que estou marcando aqui. Aqui no caso, estou deixando para você rodar ele uma vez por hora de forma automatizada, que vai chamar o script que faz o backup level 1. Tá bom? E ainda, se você quiser, você pode criar um novo script para fazer apenas o backup dos archive logs. E fazer uma chamada também do backup dos archive logs para rodar a cada 15 minutos. Ok? E aí você já teria o seu processo automatizado de fazer backups, que é o mesmo, né, dentro do Windows ou dentro do Linux. Seria o mesmo processo, porque você estaria construindo isso dentro do SQL Plus. Certo? Apenas os arquivos estariam fora, estariam dentro de um diretório, no caso do Linux. Mas também você iria criar um diretório usando lá um comando mkdir, que a gente ainda vai ver nas próximas aulas. Eu tenho um módulo de Oracle no Linux, onde eu até te explico como é que você trabalha com os comandos principais do Linux. Por exemplo, o mkdir, para criar diretórios. Tá?
E para criar arquivos também, você vai ver como é que a gente consegue criar arquivos. Então você poderia criar esse mesmo processo que você criou aqui no Windows dentro do Linux, exatamente igual. E aí você não precisaria nem usar o cron, né, que é o task shadow do Windows, para chamar scripts pelo sistema operacional. Você pode fazer isso, como você viu aqui, dentro do próprio SQL Plus, através desse pacote existente que já vem instalado. Bom, eu vou dar uma paradinha aqui e a gente volta na próxima aula. Um abraço, até a próxima aula.